Boa tarde, sou Elange e hoje eu vou falar sobre um artigo de alguns professores e pesquisadores da Itália, da Universidade de Milão. É o efeito de 16 semanas de um treinamento piramidal e polarizado em corredores de distância bem treinados. O primeiro autor é o Luca Philippas. Pelo que eu vi sobre ele estuda bastante essa parte de treinamento aeróbio e ele também é um coach de uma equipe de ciclismo. Então, basicamente, vai falar sobre a periodização piramidal e a polarizada. Hoje em dia, tanto os técnicos quanto os pesquisadores, hoje eles tentam estudar e encontrar uma melhor combinação de intensidade, duração e frequência das sessões de treinamento. Para quê? Para eles atingirem uma adaptação fisiológica desejada e o melhor desempenho naquelas competições-alvo. E com isso, diferentes zonas de intensidades foram descritas. Tem zonas de intensidade de acordo com limiar ventilatório, de acordo com limiar de lactato, entre outras. Hoje, a TID, né, a distribuição de intensidade de treinamento, que a gente vai falar, ele é de acordo com o limiar ventilatório. Então, o polarizado, ele se caracteriza, a zona 1, né, se caracteriza pelo limiar ventilatório, a zona 1 é abaixo do primeiro limiar ventilatório, a zona 2 entre o primeiro e o segundo limiar ventilatório, e a zona 3 acima do limiar ventilatório 2. Na periodização polarizada, o maior tempo do treinamento, né, vai ficar abaixo do limiar ventilatório 1, que é a zona, seguido da zona 3, que é acima do segundo limiar ventilatório, e com menor tempo na zona 2, entre o primeiro e o segundo. A distribuição de intensidade piramidal vai ser igualmente um tempo maior na zona 1, só que agora vai modificar. O segundo maior tempo vai ser na zona 2, que é entre o primeiro e o segundo limiar ventilatório, e a menor proporção de tempo na zona 3, que é acima do segundo limiar ventilatório. Qual foi o objetivo desse estudo? Eles querem investigar os efeitos da modificação dessa distribuição de intensidade ao longo de uma periodização de 16 semanas em corredores de resistência bem treinados. Então, ele vai utilizar 4 grupos específicos. O primeiro grupo apenas de periodização piramidal, o segundo da polarizada, um terceiro grupo que vai fazer 8 semanas de piramidal e 8 de polarizada, e o quarto grupo vai fazer o inverso, 8 semanas primeiro da polarizada e segundo da piramidal. Lembrando que a piramidal e a polarizada, o que vai modificar é o maior tempo, né? A polarizada em zona 3 e o piramidal o maior tempo na zona 2. Qual que é a hipótese? Que quem fizer o grupo que está na periodização piramidal e depois polarizado vai ter uma melhoria no seu desempenho. Para isso, foram recrutados 60 corredores masculinos bem treinados nos clubes de corrida local. A idade média deles foi de 38 anos, o VO2 pico de 60 ml por quilo por minuto, e tiveram alguns critérios de inclusão. Primeiro, o VO2 pico o relativo deveria ser maior que 60. Frequência de treinamento já acima de 5 sessões por semana. Ter mais de 2 anos de experiência em corrida, competir regularmente e não ter nenhuma doença ou uma limitação para o exercício. Qual foi o desenho desse estudo? Foi usado um ensaio clínico randomizado, controlado, de 4 grupos paralelos. Os participantes foram colocados nesses grupos de forma aleatória, mas a gente vai ver que não houve diferença em nenhum dos aspectos entre eles. Os 4 grupos foram pareados de acordo com a idade, com VO2 pico relativo, de acordo também com o desempenho na corrida do teste de 5 quilômetros, e os participantes não sabiam em qual grupo eles estavam, mas não sabiam qual que era o verdadeiro objetivo do artigo, do estudo.
Aqui tem a figura 1, um esquema do estudo. Então, eles tiveram 6 semanas de pré-intervenção. A intervenção consistiu em 16 semanas, dividida em 2 períodos de 8 semanas. Tivemos testes antes da intervenção, né? Terminou a pré-intervenção, antes de começar a intervenção teve teste, 8 semanas teste, e quando terminou o estudo também houveram testes. A intervenção foram tanto do piramidal, do polarizado seguido do polarizado e do polarizado seguido do piramidal, foram 6 sessões por semana. Então, de novo, o que vai mudar nessas sessões de treino é o tempo que eles ficaram na zona 2 e na zona 3 de exercício. No artigo, tem uma tabela bem grande, que nem deu para colocar aqui no slide, eles explicando direitinho como que foi esse treinamento, tá joia? Se tiverem dúvida ou curiosidade sobre o treinamento de forma específica, tá no artigo, a tabela é bem grande. Como que foi o período de pré-intervenção? Foram 6 semanas para eles se familiarizarem com as sessões, com os protocolos de testes. Eles foram instruídos a fazer uma sessão na zona 2, uma na zona 3, e também um volume que poderia variar de 250 a 350 minutos. Também foram instruídos a completar 6 sessões por semana, que isso vai ser igual ao período de intervenção. Então, a pré-intervenção foi o objetivo principal, foi se familiarizar com o período de intervenção. Também houve um histórico, né? Eles receberam online um diário para colocar o histórico de treinamento dos sujeitos no ano anterior, os anos de experiência, o nível de desempenho, algumas questões sobre lesão e sobre doenças anteriores ou atuais. Houve um pré-teste que foi realizado nesse final desse período de pré-intervenção. Nenhum treinamento de força foi prescrito ou realizado nesse período. E também pediram para eles não mudarem a dieta. O período de intervenção, ele consistiu em 2 mesociclos de 8 semanas. Os participantes foram instruídos a seguir uma carga semanal de mesociclos estruturada da seguinte forma: as semanas 1 a 3, 5 a 7, 9 a 11, 13 a 15 tiveram altas cargas de treinamento. As semanas 4 e 12, houve uma redução em 30% em comparação às semanas anteriores. As semanas 9 e 16, as cargas foram reduzidas em 40% em comparação às 3 semanas anteriores. A distribuição de intensidade piramidal e polarizado consistiram em uma porcentagem maior de volume gasto na zona 1, menos na zona 2 e 3, com as proporções de zona 2 e 3 sendo a principal característica desses 2 tipos de periodização. Então, o grupo que só realizou o sistema piramidal, ele realizou 2 mesociclos de 8 semanas. Fez o mesociclo nas 8 primeiras semanas e repetiu na segunda parte do estudo. O polarizado fez a mesma coisa. O primeiro mesociclo, ele realizou a periodização polarizada e repetiu na segunda parte da intervenção. O piramidal seguido de polarizado, as primeiras 8 semanas, realizou o mesociclo piramidal e na segunda parte, o mesociclo polarizado. E o polarizado piramidal fez o inverso. A primeira parte polarizado, das 8 semanas, e a segunda parte de 8 semanas, o piramidal. O TRIMP foi calculado como volume vezes a intensidade. As distribuições de treinamento piramidal e polarizado foram combinadas usando o TRIMP para cargas de treinamento semanais e do mesociclo. Para isolar o efeito dessa distribuição de intensidade e diferentes periodizações em resultados fisiológicos e de desempenho. Como que foi feito o monitoramento? Todos os sujeitos receberam um diário de treinamento. Deveriam registrar online tudo que eles fizeram. Eles recebiam o treinamento pronto e depois colocavam nesse diário online o que eles realizaram.
As seguintes variáveis foram registradas para cada sessão de treinamento. Primeiro, a duração total do treinamento. Depois, a duração em cada uma das zonas de treinamento. E 3, a carga de treinamento usada, calculada usando o TRIMP, que é o volume vezes a intensidade. Testes. Então, tivemos testes de determinação da massa corporal, 2 testes incrementais e 1 teste de 5 quilômetros. As sessões de teste foram realizadas na semana 8, na semana 16 e também antes de começar a intervenção. Os testes foram realizados em 2 dias separados por 48 horas. Incluiu a medição da massa corporal, um teste de perfil de lactato sanguíneo e um teste pico de VO2. Então, agora a gente vai ver como foi feito o teste de perfil de lactato. O teste de perfil de lactato começou sem aquecimento, 5 minutos de corrida, já na velocidade de 14 km por hora. A velocidade foi aumentada em meio quilômetro por hora a cada 5 minutos. As amostras de sangue foram obtidas através do lóbulo da orelha no final de cada 5 minutos. E foi analisada, esse sangue foi analisado com o analisador de lactato portátil. O teste foi encerrado quando chegava-se ao resultado de 4 milimol, ou superior. A partir desse teste de corrida incremental contínua, os limiares de lactato foram calculados com uma velocidade que correspondeu a 2 e a 4 milimol de concentração de lactato no sangue, que ele vai chamar de VBLA2 e VBLA4. Então, o perfil de lactato no sangue foi determinado para cada corredor, traçando os valores de lactato versus a velocidade nesse teste. O teste terminou, eles tiveram 20 minutos para se recuperar, para começar o segundo teste. O segundo teste foi de VO2 pico, também foi um teste incremental. Iniciou-se o teste a uma velocidade de 12 km por hora, e foi aumentado meio quilômetro por hora a cada minuto até a exaustão. O VO2 pico foi calculado com uma média de 30 segundos das medições de VO2. E como que eles acharam esse VO2 pico? Primeiro, a frequência cardíaca tinha que estar maior que 95% da máxima conhecida, a razão da troca respiratória tinha que estar maior do que 1,05, o lactato maior do que 8 milimols. Esses foram os critérios para avaliar o VO2 pico obtido. Depois disso, desses 2 testes, no primeiro dia, passou as 48 horas e fizeram um outro teste no campo de 5 quilômetros, foi na pista. Primeiro fez 30 minutos na zona 1 para depois fazer esse teste. Eles foram encorajados a fazer o melhor tempo na pista. A cada 400 metros, os pesquisadores davam apoio, para eles correrem cada vez mais. A frequência cardíaca pico foi calculada uma frequência cardíaca média durante os últimos 30 segundos do teste. Já o lactato sanguíneo de pico ele foi obtido no lóbulo da orelha dentro de 1 minuto após esse teste, de 5 quilômetros. Também houve a classificação de esforço percebido na escala de Borg, de 6 a 20, de 15 a 30 minutos depois deste teste. Análise estatística. Todos os dados no artigo, eles são apresentados com média e desvio padrão. A distribuição normal e as felicidades dos dados, eles foram verificados com os testes Shapiro-Wilk, Malkley, respectivamente. A correção de Greenhouse-Geiser para os graus de liberdade foi aplicada quando a suposição de esfericidade foi violada. Para testar as diferenças entre os grupos nos pré-testes, entre todas as variáveis fisiológicas de desempenho e na carga de treinamento, foi usada a análise de variância nova de medidas repetidas unidirecional com teste pós-hoc de Tucker. A nova de medidas repetidas bidirecional com teste pós-hoc também foi realizado para avaliar diferenças entre grupos no pré-teste, nos testes intermediários e no pós-teste, para massa corporal, para VO2 pico, para os limiares de lactato a 2 e a 4 milimol, e no teste de 5 km.
no limiar de lactato pico, na frequência cardíaca e na percepção de esforço. A significância foi definida como 0,05 para todas as análises. Os tamanhos de efeito para a nova, de medida repetida, são relatados como metro quadrado parcial, usando interpretação pequena, média e grande para o tamanho do efeito, enquanto os tamanhos de efeito para comparação pareada foram calculados usando o Cohen, e são considerados triviais, pequenos, moderados, grandes ou muito grandes. A análise de dados foi conduzida usando Statistical Package Social Science, versão 25, que é o SPSS. Então, vamos para os resultados. Não sei se é felizmente ou infelizmente, mas não foram encontrados resultados com tamanho de efeito muito grande. E ele vai explicar depois o porquê. Então, a distribuição de intensidade efetiva e a carga de treinamento dos participantes nos 4 grupos, não houve diferença significativa calculada entre os grupos para a carga de treinamento. Então, todos os grupos tiveram uma carga de treinamento durante esse período de intervenção muito semelhante. Para a massa corporal, houve um efeito principal significativo no tempo, enquanto também não houve nenhuma interação entre grupos. Vou mostrar 2 figuras. A primeira é relativo ao VO2 pico absoluto e a segunda figura é relativo ao VO2 pico relativo. Então, também não houve diferença significativa. Houve o efeito principal do tempo, mas não houve uma diferença entre os grupos. Então, a figura 2A tem a ver com o VO2 pico absoluto. Então, nós temos a primeira coluna do grupo piramidal, a segunda do polarizado, a terceira piramidal polarizado e a quarta polarizado piramidal. Então, no primeiro grupo piramidal, a primeira coluna é relativo ao pré-teste, a do meio ao teste intermediário e a terceira coluninha no pós-teste. Isso para todos os grupos. Então, a gente pode ver que não houve diferença. E cada bolinha dessas é relacionada a um sujeito. Então, aqui a gente pode ver o comportamento do VO2 para cada um dos sujeitos. Podemos ver que o pico de oxigênio variou de 4 a 5 litros por minuto em cada um dos grupos, mas entre os sujeitos não houve uma diferença significativa. Essa é a figura 2B, ela é relativa ao VO2 pico relativo. Do mesmo jeito, nós temos as 4 colunas dos 4 grupos que sofreram a intervenção e também temos as coluninhas do pré-teste, do teste intermediário e do pós-teste. E também ele mostra que não houve diferença entre os testes, né? Entre o pré, entre o intermediário e entre o pós. As figuras a seguir são relativas ao limiar de lactato. Também não houve um efeito significativo de tempo e do grupo da interação, em um grupo de interação e tempo. E a outra figura vai ser do limiar de lactato a 4 milimol. Então, nós temos aqui da mesma forma os 4 grupos de intervenção. A velocidade, né, que foi encontrada para 2 milimols variou de 15 a 18 km por hora. Cada bolinha dessas é relativa a um participante. E na figura D, a velocidade quando eles atingiram 4 milimol por litro. Então, a gente também viu a velocidade de 16 até um pouquinho antes de 19 km por hora, que foi atingido o valor de 4 milimol.
Aqui estão todas as 4 figuras. Essa figura também é do artigo. Então, a figura A é de acordo com o VO2 absoluto, a B o relativo. Aqui a gente tem quando a velocidade que é encontrada 2 milimol e na figura D 4 milimol. Houve um efeito principal significativo do tempo e uma interação grupo-tempo para o desempenho no teste de 5 quilômetros, que é a figura a seguir. E a outra figura é de acordo com o limiar de lactato pico. Então, aqui são as mudanças que ocorreram no teste de 5 quilômetros, o tempo, né, que eles gastaram para fazer. O que a gente pode observar que na terceira coluna, né, da periodização piramidal polarizado, é que houve realmente uma diferença. E é sobre esse resultado aqui que agora ele vai fazer a discussão do artigo. E todos os resultados antes foram semelhantes, mas aqui ele encontrou uma diferença estatisticamente não é tão grande, mas ele vai falar que como são atletas bem treinados, por menor que seja essa diferença, ela vai fazer alguma diferença no resultado de uma corrida, principalmente. E aqui tem o lactato pico. Também não houve diferença significativa entre os grupos. Não houve diferença, não houve efeitos principais nem na interação grupo-tempo para a frequência cardíaca e também não houve para a percepção de esforço. Então, temos a figura 3C, aqui está mostrando a frequência cardíaca, a gente também pode ver que não houve diferença entre os grupos, e aqui da percepção de esforço, a mesma coisa, não houve diferença significativa. Aqui está as 4 figuras mostradas em conjunto. Então, ele vai falar agora, discutir esse resultado, né? Por que só o piramidal polarizado que houve diferença? Então, a principal descoberta desse estudo foi que uma modificação da distribuição da intensidade de treinamento ao longo de uma periodização de 16 semanas pareceu ser levemente eficaz na melhoria do desempenho em corredores bem treinados. Mudar o tipo de periodização de piramidal para polarizado na segunda metade da periodização induziu melhorias em comparação aos demais grupos, né? No grupo que fez só polarizado, no grupo que fez só piramidal ou no grupo que fez polarizado e piramidal. Então, a melhoria foi cerca de 0,5% maior do que nos outros grupos, tanto no teste de 5 quilômetros, como também no limiar de lactato de 2 e 4 milimol. Em geral, os ganhos no desempenho do teste do tempo, né, de 5 quilômetros, pré e pós-testes, foram de 0,6% e 1,7%, com o piramidal polarizado tendo pelo menos uma melhoria adicional de 5 segundos em comparação aos outros grupos. Curiosamente, isso é semelhante ao erro típico de atletas de alto nível ao completar contrarrelógios de média e longa distância. Conclui-se que esse limite pode ser considerado valioso para atletas de alto desempenho, de alto nível. Essas melhorias no desempenho podem parecer modestas, né? Como ele falou, 5 segundos. Mas um ganho percentual semelhante em esportes de elite teria significado vencer a bateria ou ser excluído na final em 75% dos eventos de atletismo de média e longa distância nas Olimpíadas de Tóquio de 2020. Então, pode parecer, né, 5%, que melhoria muito insignificante, mas quando ele compara os tempos de bateria, 5 segundos diferencia você ser classificado ou você ser excluído. Também pode ser reconhecido que a maioria das mudanças significativas relatadas no estudo estão abaixo da menor mudança detectável.
Portanto, essas mudanças estão dentro da magnitude do erro técnico e possivelmente não representam mudanças verdadeiras com certeza estatística. Então, na estatística pode parecer pequeno, mas na prática, essa diferença pode ser passar para a próxima bateria ou ser excluído. E essa diferença encontrada muito pequena, isso é comum na maioria dos estudos de intervenção em atletas de alto nível em ciências esportivas, sugerindo que mudanças relevantes no desempenho de atletas já estão muito próximos dos seus limites fisiológicos de desempenho e são muito difíceis de serem alcançadas por meio de uma única intervenção. Então, os atletas de alto rendimento já estão no limite, né? Para melhorar é muito difícil, diferentemente de grupos de corrida de atletas amadores, que a gente consegue, através de algumas intervenções, melhorar em pouco tempo, ter um bom desempenho. Ele vai discutir agora o perfil de lactato e o teste de 5 quilômetros. Então, esse estudo ele mostra pela primeira vez que esse padrão piramidal polarizado parece ser mais eficaz que os outros na melhoria do desempenho, tanto no teste de 5 quilômetros em corredores bem treinados. Esse achado, está de acordo com a abordagem tradicional de atletas de resistência, de elite, onde a distribuição de intensidade muda de ênfase. Tanto uma distribuição de alto volume, baixa intensidade, que acontece no período de base, ou o TID piramidal, que acontece numa fase pré-competitiva, e também é uma mudança nessa distribuição durante a fase competitiva. Como a mudança do pico de VO2 não teve um aumento notável, né, significativo, a melhoria no desempenho do grupo piramidal polarizado pode ser uma consequência da melhoria desses limiares de lactato em comparação aos outros grupos. Portanto, é provável que a melhoria no desempenho da corrida seja principalmente atribuível a uma economia de corrida aprimorada nessas intensidades específicas. No entanto, a gente tem que reconhecer que esses valores de lactato 2 milimol e a 4 milimol incluem corrida, enquanto que o VO2 pico, o lactato pico eram apenas medidas fisiológicas e não integram nenhuma medida de desempenho. Medir a velocidade associada a essas variáveis fisiológicas poderia ter potencialmente levado a resultados diferentes. Os resultados de VO2 pico estão em linha com o que foi assumido sobre a importância relativa das variáveis máximas do desempenho de alto nível em grupos homogêneos. Mudanças significativas no VO2 pico relativo foram encontradas em todos os 3 grupos, com diferentes tamanhos de efeito, enquanto nenhum efeito foi encontrado no VO2 pico absoluto. A tendência destacada de aumento no VO2 pico relativo nos diferentes grupos é principalmente atribuída a variações de peso e não a mudanças reais no VO2 pico absoluto. Ele vai falar agora só sobre o VO2 pico. Os diferentes resultados entre o desempenho do teste tempo de 5 km, perfis de lactato, VO2 pico absoluto e relativo são consistentes com o papel crítico discriminativo do VO2 pico. Na verdade, o VO2 pico ajuda a discernir entre diferentes categorias de atleta e destaca melhorias gerais na aptidão aeróbia. No entanto, não é o principal fator determinante de grupos homogêneos de atleta. Então, o VO2 pico, ele é importante, mas ele não é a principal característica, a principal variável que vai discernir os atletas. De fato, um VO2 pico mais alto nem sempre está associado a desempenhos superiores de corrida de resistência. O limiar fisiológico e a economia de corrida demonstraram ser melhores preditores. Então, se o atleta tiver um VO2 pico bom, o limiar fisiológico e também a economia de corrida, a gente vai ter um atleta que vai ser realmente de elite. Um mecanismo claro que explica por que o padrão de periodização piramidal polarizado leva a melhorias fisiológicas e de desempenho superiores parece ainda indefinido.
uma das explicações mais prováveis pode estar no papel da intensidade do treinamento no processo de pico. Ele vai tentar dar algumas explicações sobre isso. Por um lado, foi demonstrado que o desempenho máximo é alcançado aumentando a intensidade relativa e diminuindo o volume durante a fase de redução gradual. Mas, por outro lado, certas diretrizes desse fenômeno foram propostas, mas raramente são seguidas por atletas bem treinados ou de elite nos seus planos anuais. O que se vê há muito tempo, tradicionalmente, a intensidade do treinamento é considerada de suma importância para maximizar as adaptações fisiológicas e de desempenho de atletas bem treinados, mostrando o seu maior papel na consolidação desses benefícios nos 14 dias que antecedem aquela corrida-alvo, aquela corrida principal do ano para os atletas. Assim, o V2 pico não pode ser explicado por um único valor. Em vez disso, é o resultado de uma combinação de fatores musculares, cardiovasculares, hormonais e até psicológicos, derivados de um treinamento de alta intensidade. De acordo com essa lógica, um aumento gradual da intensidade ao longo de um programa de treinamento pode facilitar a obtenção de um desempenho máximo. Então, mostramos, os autores mostraram como um aumento precoce dessa intensidade nas primeiras 8 semanas, como ocorreu no grupo que fez polarizado piramidal, leva a uma melhora relevante no desempenho apenas nos testes intermediários, enquanto permanece quase inalterado após as 8 semanas seguintes. Um dos pontos fortes desse estudo é que a carga de treinamento foi constante para os 4 grupos. Essa abordagem pode fornecer uma visão única sobre os efeitos padrões de periodização dos resultados de desempenho em atletas de alto nível, onde geralmente é difícil de controlar essa carga de treinamento nesses tipos de estudo, nesses estudos em que fazem uma intervenção longa. Paralelamente, se a explicação por trás dos nossos resultados reside principalmente no efeito de pico da intensidade, poderíamos levantar a hipótese de que uma redução no volume e na carga de treinamento nas últimas 2, 3 semanas antes dos pós-testes teria amplificado ainda mais os resultados, como ocorre tradicionalmente com o tapering pré-competição. Quais são as limitações desse estudo? Eles reconhecem algumas limitações. Primeiro, o uso da frequência cardíaca e TRIMP para a quantificação da carga de treinamento. Depois, embora o índice de polarização forneça um corte objetivo para distinguir distribuições polarizadas de não polarizadas, ele não permite uma diferenciação entre subtipos de estruturas de distribuição de intensidade não polarizadas. A corrida de 5 km é principalmente dependente do sistema de energia aeróbica. Então, outras saídas podem ser esperadas em outras distâncias competitivas, onde outros componentes metabólicos são predominantes. E, para terminar, a conclusão do estudo. Eles concluíram que uma periodização de treinamento de 16 semanas parece ser mais eficaz na melhoria do desempenho, embora não fisiológico, de corredores de resistência bem treinados. Uma mudança de piramidal para polarizada após 8 semanas de periodização pareceu ser mais eficaz na maximização de melhorias de desempenho em comparação a outras formas de periodização.